Em muitos animes, viver pra sempre é mostrado como um privilégio ou uma grande vantagem. A gente sempre vê naqueles animes em que o protagonista no final acaba se tornando um deus supremo com uma vida suprema, imortalidade, enfim. Em Sousou no Frieren acontece o oposto. A história usa a personagem Frieren para questionar se a eternidade realmente traz felicidade ou se ela apenas afasta alguém do real valor da vida. Por viver muito mais que humanos, Frieren enxerga o tempo de um jeito diferente. Décadas passam rápido demais, quase sem peso. Isso faz com que ela não dê a mesma importância aos pequenos momentos, igual os seres humanos comuns dão. Essa forma de viver cria uma barreira emocional. Enquanto os humanos sabem que o tempo é curto e por isso aproveitam cada momento e cada relação, Frieren não sente essa urgência. Ela convive com humanos, luta ao lado deles, compartilha histórias e jornadas, mas não percebe o impacto emocional dos laços. Ponto de virada. Há um ponto de virada na história, é onde Frieren começa a desenrolar ali no primeiro episódio, no primeiro capítulo. Tudo muda com a morte de Himmel, que era o melhor amigo e grande companheiro de Frieren, com alguns viés românticos que eu não vou especificar muito aqui. É nesse momento que a eternidade deixa de ser apenas ter muito tempo, já que Frieren não é imortal. A eternidade é um termo comparativo da duração da vida dela quando Himmel. Já que se a gente troca o papel, a vida da Frieren seria considerada uma eternidade para um humano comum. Após a morte do Himmel, a Frieren entende que mesmo tendo tempo de sobra, muito tempo de sobra por sinal, não aproveitou como deveria e quando realmente importava. Trazendo a mensagem de que ter tempo demais também pode ser um problema, porque faz a gente adiar sentimentos e deixar momentos passarem. Tudo isso somado com esses quadros que eu acabei de mostrar, eles conseguem transmitir perfeitamente o arrependimento com todas essas imagens e lembranças pelas quais Frieren vai se lembrar pelos próximos 1000 anos. Passando tudo num só quadro, numa só memória ali de Frieren, tudo que ela viveu nesses últimos anos é lembrado na cabeça dela e ela não consegue conter o choro. Esse painel aqui, ele representa muito do que a obra realmente quer passar. Após tudo isso, a gente tem a grande mudança da jornada. A partir desse momento, porque a gente tem meio que 3 primeiros atos nesse começo. O começo de Frieren, que não é tão mostrado no anime nem no mangá, onde Frieren se mostra meio fria, assim, aos sentimentos humanos. Após a morte do Himmel, a gente tem o primeiro desenvolvimento, a primeira vez que ela pensa sobre tudo isso. E aí, após isso, a gente tem, de fato, quando realmente começa Frieren, quando Frieren realmente começa a passar o seu conceito, o seu motivo pelo qual ele tá ali, que é a mudança da jornada. A partir desse momento da morte de Himmel, do choro da Frieren, a eternidade vira um aprendizado. Suas novas jornadas não é sobre batalhas, mas sobre aprender a valorizar coisas simples, conversas, despedidas, pequenos gestos do dia a dia. Ela passa a enxergar que o que dá valor à vida não é quanto tempo se vive, mas o quanto se está presente e o quanto você aproveita os pequenos momentos. Frieren começa a criar o hábito de visitar lugares do passado, mas quando Frieren retorna a vilas, paisagens, enfim, lugares que ela já visitou antes, décadas atrás, tudo muda, ou desaparece. Ela reconhece que o mundo segue em frente sem ela, reforçando a ideia de que a eternidade não impede a perda, apenas a repete infinitamente. E por causa disso, eu queria falar um pouco mais sobre o capítulo número 3, capítulo que se inicia com Frieren e Fern já viajando juntas para uma vila. E nesse momento tem esses painéis que eu vou estar mostrando aí. E a Fern pergunta por que a Frieren gosta tanto de magia. E a resposta vem quase sem emoção. Ela diz que teve um tolo uma vez que elogiou essa magia. Na hora parece só uma lembrança qualquer, algo pequeno, quase jogado fora. Para quem não entendeu ainda, esse tolo sendo Himmel. Conforme a cena avança, a gente entende que aquele elogio significava muito mais do que a própria Frieren sabia. E logo depois vem esse painel, onde a gente vê o Himmel conversando ali com a Frieren, voltando um pouco mais pro passado, A gente tá fazendo um flashback aqui. E aí ele diz que gostaria de mostrar as flores de sua terra natal pra Frieren. Flores essa que ele tanto gostava. Assim que esse quadro aparece, esse quadro lindo por sinal, tudo acaba se juntando. Não é nenhuma missão épica, não é uma batalha, é simplesmente um gesto simples, tardio e quase silencioso. A magia, o elogio, as flores. Tudo gira em torno de alguém que já não tá mais ali, mas que continua existindo na memória da Frieren, talvez para sempre. Essa sequência aqui, para mim, resume Frieren perfeitamente. A obra não fala sobre o fim de uma aventura, mas sobre o que sobra depois, sobre o arrependimento. Ela tá buscando algo que já se foi, por isso que ela tanto queria ver essas flores, tanto ficou tempo ali na vila. Por causa dessas flores, ela queria relembrar de Himmel de uma maneira digna. Foi nesse momento que eu entendi que Frieren não é só mais um mangá de fantasia genérico, igual qualquer outro, qualquer isekai genérico, enfim. Era uma história sobre tempo e sobre como a gente escolhe se lembrar das pessoas.
No fim, Frieren mostra que a eternidade está muito mais ligada à memória do que à imortalidade em si, já que Frieren não é imortal. Eternidade essa sendo apenas um conceito, não sendo algo literal presente em Frieren, né? Não está presente na personagem, é apenas um conceito da qual ela carrega. Viver por tanto tempo significa carregar lembranças de pessoas que já se foram, manter nossas experiências vivas. A eternidade então não é não ter um fim, mas guardar para sempre aquilo que realmente importou. Ao longo da obra, fica claro que Frieren entende a eternidade, não como algo grandioso, majestoso, mas como carregar memórias de pessoas que não existem mais. Ver muito tempo significa lembrar para sempre, mesmo quando todas as pessoas que você gosta já não estão mais em suas voltas. Algo que me chamou muito a atenção, para mim é o ponto principal, o ponto que me fez refletir e fazer esse vídeo. Frieren raramente faz discursos. Ela não fica se questionando, não fica criando monólogos, ela apenas pensa em silêncio. Não há balões, quadros dela observando nada, vários quadros que você pega por aí e sente. E é justamente isso que torna o tema tão forte em Frieren. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não sei como isso aqui vai ser recebido, mas eu vou indo. Falou!